Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos chegar na Tua casa, podemos Te louvar, podemos Te agradecer, podemos ter esse tempo de comunhão tão gostoso entre nossos irmãos. E agora, Pai, nós podemos abrir a Tua palavra. Que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando, Pai, aos nossos corações nessa manhã. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós. E que o nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui renovados no Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, amém. Bom, queridos, quero começar contando para os irmãos uma história. Então a história é assim. Havia um rapaz, era um menino. Esse menino era um menino muito pobre e ele estava querendo sustento, estava querendo alguma coisa. Mas ele tem uma brilhante ideia. Ele fala assim, já que eu não consigo ter nada, eu vou roubar, né? Porque eu preciso de alguma coisa. E aí ele está assim procurando para ver quem que ele vai roubar. De repente ele vê uma carruagem super chique, super bonita, tudo mais e tal, passando ali na estrada. E aí ele fala assim, esse cara deve ter muito dinheiro, é esse que eu vou roubar. E aí então ele trama, bom, eu vou por ali, vai ter uma curva, naquela curva eu pego eles. E ele está pensando como é que vai ser feito isso, e aí ele realmente chega, entra na carruagem, e quando ele vai para roubar, sabe quem que era? Era o rei daquele reino todo, que tinha saído para poder dar uma volta no seu reino e ver como é que estavam as coisas, estava tudo bem. Na hora que ele olha e vê que é o rei, os soldados já chegam, tudo, já pegam o menino, e aí os soldados olham para o rei e falam assim, e aí rei, pode matar? E o menino tá daquele jeito do tipo, nossa, e agora eu vou assaltar justo o rei, né? Podia assaltar qualquer um, menos ele. E aí ele tá nessa situação, ele olha pro rei, mas aí o rei olha nos olhos daquele menino, ele olha assim e fala assim, não, a gente não vai matar esse menino não. Pode colocar ele aqui nessa carruagem comigo, eu vou levar ele lá pro palácio e ele vai morar comigo. E ele vai ser como um dos meus filhos. E os soldados falam assim, mas isso é um absurdo, como que pode? Ele estava querendo te roubar, ele podia nos matar e tudo mais. O rei fala assim, não, ele vai fazer isso, ele vai comigo. E aí então eles colocam o menino na carruagem, ele leva o menino para o palácio e o menino começa a fazer parte de um dos filhos desse rei. E aí você pode pensar assim, nossa, que final feliz, né, essa história, porque a gente está acostumado com filmes de finais felizes. Mas essa história é um exemplo de uma palavra que a gente usa muito no meio cristão. A gente usa muito a palavra graça. E graça é exatamente isso que aconteceu com esse rei e com esse menino. Esse menino merecia morrer. Por quê? Porque ele estava assaltando, ele estava fazendo uma coisa errada. E além dele fazer uma coisa errada, ele estava fazendo uma coisa errada com o rei daquela região toda. Ele merecia morrer. Mas graça é receber algo que a pessoa não merece. E a graça de Deus sobre a nossa vida, ela existiu durante toda a história. E a gente pode pensar assim, mas o que é essa graça? E como que essa graça funciona? E é isso que a gente vai meditar nesta manhã. Por isso, convido os queridos a abrir a palavra comigo lá em Hebreus, no capítulo 4, em que ele vai estar falando um pouco sobre essa graça. E nós vamos, no decorrer dessa meditação, vamos estar vendo vários versos e vendo como que a graça de Deus agiu na história toda e como que ela chega até nós hoje também. Hebreus capítulo 4. Então em Hebreus, no capítulo 4, começando a partir do verso 14, diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você vê que o texto ele fala assim, queridos, vão até o trono de graça, porque lá vocês vão achar misericórdia e graça
para a vida de vocês. Ele convida a gente a se achegar a esse trono de graça. Mas a pergunta que fica é, como que a gente pode ver a graça de Deus na nossa vida? Ou melhor, o que seria essa graça de Deus para todos nós? Como que ela age? Como que funciona isso? Bom, para responder essa pergunta, nós vamos começar pelo começo. Começar pelo começo é a gente voltar lá no Gênesis e ver, porque a gente pensa assim, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas e fala assim, você gosta de ler a Bíblia? Aí algumas pessoas falam assim, eu gosto, mas eu não entendo. E já tem outras pessoas que falam assim, olha, eu gosto, mas eu prefiro o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, assim, mostra Jesus, né? E aí Jesus vem e ele mostra o caminho. E depois tem a igreja primitiva avançando. E aí depois tem as cartas de Paulo nos dando conselhos de como que a gente tem que viver. Nossa, o Novo Testamento é muito bacana. A gente fala assim, mas e o Antigo Testamento? Ah, então, o Antigo Testamento é diferente, né? A gente vê assim, no Antigo Testamento, se fizer alguma coisa errada, Deus manda matar. Se acontece alguma coisa, é apedrejado, ele e a família inteira, que não tinha nada a ver. Ou então, quando o povo está conquistando, Deus fala assim, ó, pode matar todo mundo que está aí nesse lugar, inclusive os bebês, os animais e tudo mais. Ah, o Antigo Testamento é diferente. Porque o Antigo Testamento, se acontece alguma coisa, a terra abre e engole todo mundo que está ali dentro. E a gente fala assim, não, então o Antigo Testamento ó, cai fogo do céu e destrói a cidade toda, vira estátua de sal, você olha para trás... Ah, o Antigo Testamento... E as pessoas, às vezes, elas olham para o Antigo Testamento e elas falam assim, não, eu prefiro o Novo, porque o Novo é mais bacana, mas o Antigo não. Mas, queridos, a graça de Deus, ela é manifestada na história inteira. Por isso, nós vamos ver lá no começo como que a graça de Deus começou a ser desenvolvida e ela chega até os nossos dias. Olha só o que aconteceu em Gênesis. Em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher e ele fala assim... Vocês podem comer do que vocês quiserem. Só tem uma que vocês não podem comer. E aí o que acontece? Eles comem justamente daquela que Deus falou que não era para comer. Quando acontece isso, o que Deus poderia ter feito? Deus poderia ter feito assim. Vocês comeram da árvore que eu falei que não era para comer, não é? Então a partir de agora vocês vão morrer. E eles morreriam e Deus destruiria eles e faria um novo Adão, uma nova Eva e continuava de novo. Igual no videogame, né? Você perdeu, você começa de novo. Então Deus poderia falar assim, ó, então eu não quero mais vocês. Agora eu vou fazer outros para mim, para poder continuar. Deus podia desprezar eles, matar eles, acabar com a existência deles e começar tudo de novo. Mas Deus não faz isso. Deus pega, Deus vem e conversa com eles. Deus fala para eles assim, olha, vocês fizeram uma coisa errada, mas é o seguinte, ó, da agora para frente, então vai funcionar assim, assim, assim. Agora vai acontecer isso com você, agora vai acontecer isso aqui. Deus explica o que está acontecendo. Deus não deixa eles, a Deus dará, como a gente às vezes fala, né? Mas não, Deus pega e ele explica, ele senta com eles e fala. Deus faz roupas para eles. E fala assim, ó, vocês não vão poder ficar aqui nesse paraíso mais, mas está aqui as roupas para vocês. Deus coloca guardas no paraíso para que eles não voltassem para o paraíso e comessem da árvore da vida e ficassem eternamente daquele jeito. Então Deus se importou. Deus, depois que eles saem do paraíso, a gente vê que Deus, eles ainda ouvem Deus. Tanto é que tem uma vez que Deus fala para Caim assim, Caim, cadê o teu irmão? E Caim conversa com Deus e ele está fora do paraíso. Lembra? Então assim, Deus ainda mesmo nessa situação, Deus aceita o sacrifício de Abel, que está fora do paraíso. Então nós vemos que Deus não desistiu do homem. Deus poderia ter acabado com ele, mas a graça de Deus fez com que ele pudesse viver. Eles tiveram perdas irreparáveis, né? Tem até uma pregação que a gente fala sobre isso, todas as perdas que eles tiveram, que a gente já falou sobre esse assunto um tempo atrás, foram perdas enormes, mas Deus não desistiu deles. Deus ainda estava com eles. Isso é graça. Eles mereciam a morte, mas Deus ajudou eles nessa situação, ainda assim. Agora vamos ver quando o pessoal está no Egito, escravo, e aí eles estão saindo então do Egito, Deus tira eles com mão forte. E você sabe que Deus faz tanta maravilha ali no Egito, que a gente fala que é praga, mas na verdade é maravilhas. Deus fez maravilhas no Egito
para que os outros povos pudessem olhar e falar assim, nossa, mas esse Deus deles é diferente. Tanto é que as primeiras pragas, ou maravilhas, os povos egípcios conseguiram reproduzir. Se você ler lá no texto, Moisés faz alguma coisa ali, aí ele chama os magos e os feiticeiros e eles também conseguem fazer aquilo. Aí na segunda também, mas chega um momento em que eles falam assim, isso a gente não consegue fazer mais. Os próprios feiticeiros e magos egípcios falam assim, isso a gente não consegue fazer mais, isso só pode ser o dedo de Deus. Os próprios feiticeiros e magos falam isso para Faraó. E aí Faraó fica mordido, né? Porque ele fala assim, mas como? E tal. E aí a partir daí todas as outras maravilhas ninguém consegue reproduzir. Só Deus faz. E aí eles conseguem perceber que existia um Deus superior aos deuses que eles estavam acostumados. Muito bem, eles saem e eles estão no deserto. E eles estão felizes da vida. Mas aí o que acontece? Falta água. Quando falta água, o que eles fazem? Reclama. Aí eles chegam na frente do mar, o mar não abre, o exército está atrás, o que eles fazem? Reclama. Mas aí o mar abre e eles passam a seco. E os inimigos vêm e fecha-se o mar e mata todos eles. Eles quem? Os inimigos. E eles estão bem do lado de lá. Eles ficam felizes. Passa 3 dias, acaba a água. O que eles fazem? Reclama. Aí acaba a comida. Eles reclamam. O povo reclama e murmura o tempo todo. O que Deus podia fazer? Deus podia falar assim, cansei desse povo, vou aniquilar todos eles e vou escolher um outro povo para mim. Vou escolher agora esse povo aqui. Deus podia fazer isso, não podia? Mas Deus não desiste daquele povo. E a graça de Deus sobre aquele povo, sabe o que ele faz? Ele traz uma nuvem durante o dia, porque era um calor insuportável. Se onde eu estava muito calor, e o lugar que eles estavam era muito mais calor ainda. E era aquele solzão forte mesmo. Mas aí Deus coloca uma nuvem para eles. Todos os dias tinha nuvem. Eles ficavam na sombra o dia inteiro. E de noite era um frio enorme. Mas aí de noite tinha uma coluna de fogo que aquecia o povo. Eles mereciam isso? Não. Eles não mereciam isso. Mas a graça de Deus fez com que eles tivessem sombra e eles tivessem aquecimento durante a noite. E se isso não bastasse, a Bíblia diz que eles andaram durante esses 40 anos e as roupas deles não se gastaram. Os sapatos deles não se gastaram. Queridos, eu troco de sapato a cada 2 anos, eu acho. 2 ou 3 anos meu sapato acaba. E olha que eu uso até, né? Porque a mulherada tem um monte de sapato, eu só tenho 2. E aí o que acontece? Em 2 anos acaba o meu sapato. Eles ficaram 40 anos. E o sapato não gastou. A roupa deles não gastaram. É a graça de Deus agindo naquele povo. Quando eles estão sem água, Deus faz a água surgir do nada para que eles pudessem ter água. E quando acaba a comida, Deus faz a comida cair do céu para eles. E a comida cai do céu todos os dias. Vocês sabem que quando eles chegam na Terra Prometida, ainda caiu maná lá. Por quê? Porque eles tinham que chegar, tinham que plantar, tinha que esperar crescer para então colher, para então eles terem comida. E Deus derrama uma... Se você for ler lá, você vai ver que aí fala assim, e aí cessou-se o maná. Ou seja, ficaram todo esse tempo, sabe por que é isso? É a graça de Deus agindo sobre aquele povo. E o que o povo fazia? O povo reclamava, o povo queria voltar o tempo inteiro para o Egito. Eles falavam assim, não, a gente quer voltar, Moisés, não, a gente quer voltar. E Deus provendo e sustentando, protegendo eles. Aquele deserto era um deserto de serpentes e escorpiões. E eles não morreram por serpentes e escorpiões. Só teve uma vez que aí o negócio foi complicado, mas tirando aquela vez, durante esses 40 anos, Deus protegeu e livrou eles. E os povos inimigos, que poderiam entrar lá e saquear o povo de Israel e levar eles como escravo para outros lugares. Mas Deus livrou o seu povo. Eles não tinham armamento nenhum. Qualquer povo podia chegar lá e conquistá-los e levá-los como escravo, como aconteceu no Egito. Mas Deus livrou eles também dessa situação. Ou seja, a graça de Deus estava agindo naquele povo. Mas aí eles chegam na Terra Prometida. E eles chegam na Terra Prometida e aí eles conquistam todas as coisas porque Deus ajudou eles a conquistarem todas aquelas terras. Eles não tinham como conquistar por seus próprios braços, mas a graça de Deus agiu sobre eles e eles conquistaram todas essas terras. Aí chega na época dos Juízes e tem um verso que em Juízes se repete o livro inteiro.
que ele fala, não havia rei em Israel e o povo fazia o que dava na cabeça. Eles faziam o que eles queriam. Era isso que se repete no livro dos Juízes. E aí o povo está tranquilo, em vez do povo estar tranquilo e falar assim, agora eu vou adorar a Deus, agora eu vou amá-lo de verdade, porque agora nós estamos na terra, porque nós fomos peregrinos por 40 anos nesse deserto, e antes nós ficamos por 400 anos no Egito, agora nós vamos servir a Deus de verdade. Foi isso que aconteceu? Não. Eles estavam querendo adorar os povos vizinhos, adorar os deuses dos povos vizinhos. Eles queriam ser igual aos povos vizinhos, e eles rejeitavam Deus o tempo todo. E aí então quando acontece isso, eles começam a sofrer as consequências. Quando eles começam a sofrer as consequências, aí eles lembram que eles têm um Deus. Eles clamam a Deus, o que Deus podia falar? Ué, vocês não queriam o Deus dos povos vizinhos? Então agora vai clamar os deuses dos povos vizinhos para resolver esse problema, porque agora você vem clamar para mim? Deus podia fazer isso, não podia? Deus podia desistir desse povo, não podia? Mas a graça de Deus fazia com que Deus colocasse um juiz que resgatasse o povo daquele lugar e trouxesse eles de novo e ajudasse eles novamente e eles tivessem paz novamente. Mas aí sabe o que acontecia? Aí quando acontecia isso, você fala assim, bom, então aí o povo se apegava a Deus, né? Não. Aí passava um tempinho, eles se esqueciam de Deus de novo, e já tá eles de novo querendo os deuses dos povos vizinhos, e aí o que acontece? Sofre as consequências disso de novo. Volta a sofrer opressões dos povos vizinhos. Aí eles lembram de Deus, e Deus poderia falar assim, não, eu já fiz isso uma vez, hein? Agora vocês erraram de novo, agora o problema é de vocês. É isso que Deus faz? Não. Deus vai lá e põe um resgatador lá e traz esse povo de volta. São os juízes. Cada juiz resgatou o povo de Israel de volta da opressão dos seus inimigos. Aí aconteceu isso de novo. Aí você fala assim, não, Deus só fez isso por 3 vezes, né? Porque a paciência de Deus chega uma hora que acaba. Mas não, querido, se você for o livro dos juízes, foram muitos e muitos juízes que Deus levantou, trazendo o povo de volta para ele. Isso é graça. Deus podia ter falado assim, chega, eu cansei, eu já fiz isso 1, 2, 3, mas se você for ver, são mais de 10 juízes que se passaram por Israel. E em todas essas vezes, Deus derramando da graça dele, em trazendo o povo de volta para um relacionamento que Deus queria ter com esse povo. Deus não desiste desse povo. Mas aí, se isso não fosse o suficiente, eles falam assim, você quer saber? Agora a gente não quer nem sacerdote, a gente não quer nem Deus mandando em nós. Agora a gente quer um rei. A gente quer um rei igual aos outros povos. A gente não quer que Deus fale para o sacerdote fala para a gente, ou Deus fala para o profeta. Não, a gente quer um rei igual todo mundo tem. A gente quer assim agora. E aí Samuel fica chateado com essa situação. E aí Samuel fala assim, Senhor, olha só o que eles estão falando. E aí o que Deus responde? Deus fala assim, não, Samuel, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Deus fala isso com o próprio Samuel. E aí o que Deus poderia falar assim? Ah, eles querem um rei que vai governar? Então agora que tem um rei e eles que se viram daqui para frente. Porque até aqui eu cuidei deles, eles não querem mais, então agora Deus poderia fazer isso, não poderia? Mas Deus não faz. Para você ter uma ideia, levanta-se o primeiro, o segundo, o terceiro rei de Israel. Mas do 4º rei em diante, o reino é separado. E quando o reino é separado, fica um reino de Israel com 10 tribos e um reino de Judá com 2 tribos. E é isso que a gente está estudando na nossa lição da escola bíblica. E tem na Bíblia de estudo que eu tenho, tem uma tabela, e nessa tabela diz que o reino de Judá teve 20 reis. Aí você pensa assim, tá, esses reis, eles devem ter visto tudo aquilo que Deus tinha feito no Egito, tudo que Deus fez no deserto, tudo que Deus fez entre os juízes, tudo que Deus fez, então eles deveriam servir agora a Deus, né? Então, pois dos 20 reis de Judá, 12 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. 4 começou bem e terminou mal, ou começou mal e terminou bem, foi o mais ou menos. E apenas 4 foram bons o tempo todo. Isso no reino de Judá. Agora, nos reis de Israel, tiveram 19 reis de Israel. Dos 19 reis de Israel, 18 foram ruins. Desses 18, eles não queriam saber de Deus. 1 foi mais ou menos. E sabe quantos foram bons? Nenhum. Nenhum
rei de Israel foi bom. E aí você pode pensar assim, então Deus desistiu deles, né? Porque Deus falou assim, então chega, porque 19 reis se levantam. Você vê, queridos, mas a misericórdia e a graça de Deus estava sobre o reino de Judá e sobre o reino de Israel. Esses povos poderiam ser conquistados por esse povo poderia ser conquistado por N povos, mas Deus guardou, Deus livrou. Aliás, vários se levantaram contra eles. Se você ler o livro dos reis, o livro das crônicas, vários, mas aí a Bíblia diz que Deus ajudava eles e eles venciam seus inimigos. E eles eram desse tamanho e os outros povos eram enormes. Deus protegeu. Deus mandou profetas para falar assim, voltem para mim. Olha, não é esse caminho, o caminho é esse daqui. E Deus levantou um monte de profetas. Se você olhar no Antigo Testamento, quantos livros de profetas nós temos? Fora os profetas que não têm os livros lá. Mas muitos outros profetas foram levantados e todos esses profetas levantados por Deus falando, voltem para mim, não é esse o caminho é esse daqui. O povo, Deus não desistiu do povo dele. O povo fazia, olha queridos, de 19 reis de Israel, 18 fizeram o que era ruim. De 20 reis de Judá, 12 fizeram o que era ruim. É mais do que 50%. O outro é praticamente 90%. E mesmo assim, Deus pega e tenta. E aí, eles são escravos, mas Deus traz eles de volta da escravidão. E além de Deus trazer eles de volta da escravidão, Deus toca no coração dos imperadores para dar tudo o que eles precisavam para que eles pudessem voltar e reconstruir o Templo de Salomão e ainda reconstruir os muros todos. Eles não tinham nada e Deus toca no coração dos povos vizinhos para darem tudo aquilo que eles precisavam para que essa reconstrução acontecesse. Eles mereciam isso? Não, eles não mereciam. Mas a graça de Deus estava sobre este povo o tempo todo. E aí, quando a gente pega e vê, aí sim, a gente está falando agora só sobre o povo de Israel. Mas aí chega um ponto em que Deus olha para a humanidade inteira e ninguém da humanidade toda estava querendo saber de Deus. Ele olhava e falava assim, está todo mundo perdido. E Romanos 3:23 diz que o salário do pecado, que todos pecaram e que separados estão de Deus. E Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Deus olha e fala assim, está todo mundo perdido, todas essas pessoas vão morrer e todas essas pessoas vão ficar longe de mim, porque essas pessoas estão no pecado e elas nunca mais vão conseguir ter relacionamento comigo de novo. Deus olha para essa situação, mas aí o que acontece? Quando Deus olha para isso e vê o povo rejeitando Ele, vê o povo adorando tudo qualquer coisa que existe e deixando Deus de lado, vê Deus provendo todas as coisas, Deus trazendo chuva, Deus trazendo sol, Deus trazendo as estações, tudo certinho, Deus fazendo as coisas crescerem para que as pessoas pudessem comer, mas as pessoas olham para tudo isso e em vez de adorar a Deus e agradecer a Ele por isso, eles agradecem a outros deuses que acham que são os outros deuses que providenciam tudo isso para eles. Para vocês terem uma ideia, tem um pudim lá em casa, que quem fez o pudim a primeira vez e quem sempre fez o pudim é a minha mãe. É um pudim de coco que é uma delícia. Só que uma vez a minha irmã fez o pudim. E aí quando a minha irmã fez o pudim, eu falei assim, nossa, mas esse pudim ficou tão bom. E aí então toda vez eu falo assim, ô mãe, você pode fazer o pudim da Daisy? Sendo que na verdade o pudim não é da Daisy, o pudim é dela. E sempre foi ela que fez. Só que como uma vez a Daisy fez o pudim e ficou tão bom, então toda vez eu falo assim, nossa, eu gosto tanto do pudim da Daisy, mas não é o pudim da Daisy, é o pudim da minha mãe. Aí, é isso que estava acontecendo. As pessoas, eu agradeço ao Deus Sol pelo sol. E Deus fala assim, não, mas ele não é Deus, o Deus sou eu, foi eu que criei esse sol aí. Eu agradeço ao Deus da chuva, que está trazendo a chuva para que todas essas plantações cresçam. Mas Deus fala assim, não, mas essa chuva não é Deus, o Deus sou eu. Eu é que estou produzindo essa chuva para que vocês possam ter as coisas aqui. Então, as pessoas começam a agradecer e a honrar a quem não é para fazer isso. E aquele que realmente era para ser adorado e lembrado é esquecido. O que Deus poderia fazer?
vou mandar matar todo mundo também, porque eles não merecem, eles não me querem, então agora também eu vou deixar eles aí, ó, solto aí, eles vão se virar com a vida deles que eu não quero saber. Não vou dar mais sol, não vou dar mais chuva, não vou dar mais estações, não vou dar mais nada. Eles que vê o que eles vão fazer aí. Deus poderia fazer isso, mas é isso que Deus faz? Não. Deus olha para tudo isso e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para que pudesse vir aqui, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí então Jesus vem, e aí quando Jesus vem, em João 1,14, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então quando as pessoas olhavam para Jesus, eles falavam assim: esse homem é diferente, ele tem alguma coisa diferente, sabe por quê? Porque nós víamos nele a glória como unigênito do Pai. O próprio Jesus, ele se esvaziou de todas as coisas que ele tinha lá no céu, se fez homem, como eu e você, para que nós pudéssemos voltar para Deus de novo. Deus não desistiu do seu povo, mas agora não era só um povo, agora era a humanidade toda. Ele queria salvar a humanidade toda. E Jesus vem e ele pega e tenta nos trazer de volta. Em Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: tenham entre vocês mesmo o modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ter retido para qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus, ele deixa o céu, ele vem até aqui na terra e ele mostra o caminho de novo para Deus e paga o preço para que a gente pudesse ter o caminho, para que a gente pudesse ter vida de novo. E o que o povo faz? O povo rejeita ele. O povo não aceita ele. O povo quer apedrejar ele. Algumas vezes os próprios judeus se levantaram para poder apedrejar, mas aí a Bíblia diz assim que aí Jesus passou no meio deles e foi embora. Né? E outras vezes, várias vezes aconteceu. E aí então os sacerdotes e o pessoal tudo começa a fazer uma conspiração para poder conseguir prender Jesus e matar Jesus. Até que eles conseguem isso. Então você vê, ele vem para poder fazer isso e o povo não aceita. O povo não quer. Aí o que Deus poderia fazer? Então se mesmo trazendo o meu filho não vai dar certo, então agora chega. Mas não é isso que acontece. Jesus volta para o céu e Jesus fala para os seus discípulos: agora a bola está com vocês. Agora é vocês que vão dar sequência nisso. Pois vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão sair pregando o evangelho, que vai ser um negócio. E aí sabe o que acontece? Os discípulos ficam ali, eles ficam esperando, passam-se alguns dias e aí o que acontece? Deus pega e manda o Espírito Santo dele sobre aquelas pessoas, eles são revestidos de poder e eles pregam o evangelho para todo mundo. Isso é graça de Deus, mesmo para aqueles que não precisavam, mesmo para aqueles que não queriam. Eles não queriam saber de Deus, mas o Espírito Santo toma aquelas pessoas e eles então vão para todo qualquer lado, pregando o evangelho. Aí você fala assim, e aí deu certo? Não. E aí o Império Romano começou a perseguir esses homens. O Império Romano começou a prender eles, começou a torturar eles, começou a queimar eles em praças públicas, queimava eles vivos, cortavam a cabeça desses homens, torturavam até cansar. Era isso que eles faziam. Aí Deus poderia falar assim, bom, eu já tentei de tudo, né? E todas essas coisas deu errado, então agora também eu desisto desse povo. Foi isso que aconteceu? Não. Esses povos ainda continuavam e Deus ainda continua abençoando o seu povo para que eles pudessem continuar levando essa mensagem do evangelho para todas as pessoas. E o povo continuava rebelde, o povo continuava desprezando, continuava perseguindo e matando. E aí, queridos, esse evangelho chega até hoje. E ele chega até você e ele chega até mim. E aí quando a gente pensa assim, como é que era antes a nossa vida antes de conhecer a Cristo? Será que era diferente do povo de Israel? Será que era diferente dos romanos?
Será que era diferente disso daí? Ou será que a gente também era rebelde? Ou será que a gente também desprezava Deus? Quantas vezes a gente brigou com Deus? Mas, Senhor, como é que pode um negócio desse e tal? E Deus não tem nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Foi a sua tomada de decisão. Foi você que escolheu fazer aquilo e você está culpando Deus por aquilo ter acontecido. Deus fala assim, meu amigo, eu não tenho nada a ver com isso. E a gente briga com ele. A gente taca a culpa em Deus. Lembra Adão? Adão fala assim, não, eu pequei porque foi o Senhor que me deu essa mulher, porque eu não pedi nada. Adão falou isso para Deus. Já parou pra pensar? Mas quantas vezes nós, às vezes, fizemos isso também na nossa vida? E aí Deus podia falar assim, já que você fez isso, então também você está fora. Mas não, a graça de Deus chegou sobre a sua vida. E Deus tocou o seu coração para que você pudesse ser diferente. E aí a gente pode pensar assim, desde do Gênesis até hoje, nós vemos a graça de Deus durante toda a história, todo momento. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento ou a gente olha para o Novo Testamento, a graça de Deus está assim. E a gente pode pensar assim, e depois que a gente se converteu? Aí depois que a gente se converteu, aí as coisas ficou diferentes. Por quê? Porque a gente vê assim, né? Mesmo depois de convertido, nós precisamos de saúde, nós precisamos de alimento, nós precisamos de água, de sol, de chuva, precisamos de sabedoria para poder trabalhar, nós precisamos de família, igreja, nós precisamos que Deus possa estar nos protegendo, nos livrando, e Ele faz tudo isso por mim e por você. Mesmo agora, depois de convertido, Deus continua fazendo isso. Mas e como que a gente responde? A gente mente, a gente é orgulhoso, a gente questiona Deus por quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Às vezes a gente quer independência. Não, Senhor, eu quero fazer do meu jeito. A gente rouba. A gente não ama as pessoas do jeito que tem que amar. Nós adulteramos. Às vezes não é fisicamente, mas é na mente. Você fala assim, adultera. Nós cobiçamos. Nós matamos. E às vezes a gente não mata fisicamente, mas a gente mata aquilo, tipo, se eu pegasse no pescoço daquele, não é? A gente faz isso. Mas olha tudo aquilo que Deus faz por nós. E como é que a gente responde? A gente responde assim. Nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Às vezes são pessoas, às vezes são coisas, às vezes são sonhos. Nós fazemos isso, mesmo depois de convertido. E o que a gente merece então? A gente merece a morte, mas é isso que Deus faz? Não, Deus perdoa. Deus perdoa a gente. Nós podemos chegar até Ele e pedir perdão. E aí você pode pensar assim, bom, então tá fácil, né? Porque já que é assim, se eu posso fazer tudo que eu quiser, depois é só pedir perdão e Deus perdoa. E aí vem aquela famosa frase imagina a cabeça fantástica dessa pessoa que pensou assim, bom, se Deus ama o pecador, então eu vou pecar bastante para eu ser um bom pecador, para que Deus me ame muito. Porque quem peca pouco, Deus vai amar menos. E quem peca muito vai ser um grande pecador, então aí Deus vai me amar muito. Olha a cabeça da pessoa, né? Pois é, mas você sabe que na época do apóstolo Paulo já pensavam assim. E aí o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele escreve isso. Vamos abrir comigo lá em Romanos no capítulo 6. Ele vai falar exatamente sobre essa frase que até hoje a gente ouve. Do tipo, se Deus ama o pecador, então eu vou pecar bastante para Deus me amar bastante. Para que a graça de Deus sobre mim seja bastante. Porque Paulo diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se tiver muito pecado, vai superabundar muita graça. Né? E a gente pode pensar assim, então é assim que as coisas funcionam? Mas olha o que o apóstolo Paulo responde lá em Romanos, no capítulo 6, a respeito dessa forma errada de nós pensarmos de Deus. Romanos, capítulo 6, começando a partir do verso 1, ele diz assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Lembra? É exatamente o pensamento que a gente falou agora há pouco. E ele fala assim, no verso 2, de modo algum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E aí ele continua esse capítulo todo desenvolvendo a teologia correta de como que a gente tem que agir. Agora vamos para o verso 10. No verso 10 ele diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu o pecado para nós. Mas quanto a viver, vive para Deus.
Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine o seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os seus membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. E olha o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Então, a graça de Deus está sobre nós, mesmo nós não merecendo. Porque nós não merecemos, queridos. A graça é o quê? É um favor que Deus faz para nós que nós não merecemos. E a gente pensa assim, quantas e quantas vezes nós vemos a graça de Deus na nossa vida? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não pequem. Sabe por quê? Porque todas as vezes que aconteceu, a gente está falando sobre toda a vez que a graça de Deus agiu na história, mas todas essas pessoas pagaram as consequências das suas atitudes. O povo de Israel se desviava de Deus, eles arcavam com as consequências. Deus trazia eles de volta, mas eles sofriam muito com as consequências das atitudes que eles tinham tomado. E hoje, da mesma forma. Então, o que acontece? Deus nos perdoa? Deus perdoa, mas nós pagamos as consequências. Se você matar alguém, Deus vai perdoar? Vai, mas você vai para a cadeia. Se você adulterar, Deus vai perdoar? Vai, mas você vai perder a confiança do cônjuge. Ele nunca mais vai confiar em você. Se você mentir, Deus vai perdoar? Deus vai perdoar, mas você vai perder a credibilidade. A próxima vez que você falar, os caras falam, isso aí é mentiroso, nem acredito no que ele está falando. E para você reconquistar a credibilidade novamente, vai demorar bastante. Então, quer dizer, Deus perdoa, mas a consequência fica. Mas voltando para o texto do início, lá de Hebreus. Voltando para o texto de Hebreus, ele fala assim, portanto, Hebreus 4,16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Na nossa vida, queridos, muitas e muitas e muitas vezes, nós vamos entristecer o coração de Deus. E isso vai acontecer. Nós, às vezes, somos orgulhosos, às vezes nós somos prepotentes, às vezes nós queremos independência, às vezes nós menosprezamos as outras pessoas, nós discriminamos as pessoas, nós fazemos essas coisas e Deus está olhando e fala assim, não é por aí, filho. Mas aí, quando a gente está assim, a gente pode pedir perdão para Deus e nós podemos voltar para Ele e nós podemos nos aproximar desse trono da graça com confiança. Não é se aproximar, será? Não, vamos a Deus de verdade. Busque a Deus de verdade e busque a Deus com todo o seu coração. Mas não vá a Ele por interesse, vá a Ele pelo que Ele é, não vá a Ele pelo que Ele pode fazer por você. E quando você vai a Deus assim, nós recebemos dele misericórdia e nós encontramos essa graça para que ele possa nos ajudar a continuar nessa vida todos os dias. Desde o começo da humanidade até hoje, Deus sempre derramou da graça dele, o tempo todo. E Deus, ele nos ama demais e por conta da sua graça, Deus nos chama para perto dele. Ele nos restaura. Deus cura as nossas feridas da alma. Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Ele se revela para mim e para você. E Ele transforma a nossa vida. E Ele nos equipa para que a gente possa levar essa mesma graça para outras pessoas que não o conhecem ainda. Para que essas pessoas também cheguem para perto dEle, também sejam restaurados, também sejam curados das suas feridas na alma, para que eles também possam ter um relacionamento, para que Deus possa se revelar a eles, para que Deus transforme a vida deles e Deus equipe eles para que eles possam fazer isso, levar essa graça para mais pessoas. E assim, sucessivamente, o nome de Deus é conhecido e nós podemos fazer parte desse grande plano dele, mesmo sem merecer. Mesmo nós fazendo essas coisas, mesmo assim, a graça de Deus
tem abundado sobre a nossa vida até hoje. Aí a gente pensa assim, mas e mais para frente? Bom, queridos, a Bíblia de Jesus disse que ele iria para o Pai, e lá ele fala assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou lá preparar um lugar para vocês. E mesmo a gente pecando, mesmo a gente desagradando o coração de Deus, mesmo a gente tomando as decisões pelas nossas próprias vontades, da nossa própria forma, mesmo assim, ainda Jesus fala assim, fiquem tranquilos, eu vou lá e eu vou levar vocês um dia comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E então a graça de Deus agiu no mundo, a graça de Deus age no mundo e a graça de Deus vai agir ainda para frente. Por quê? Porque é só pela graça de Deus que nós vamos poder ir para o céu e viver com Deus para todo sempre. A graça dele sobre nós é o tempo todo. Então que de hoje em diante, quando que você possa começar a enxergar a graça de Deus sobre a sua vida de uma forma diferente. Que você possa ver a graça de Deus no Antigo Testamento. Que você possa ler e falar assim, olha Deus aqui, olha Deus ali, olha isso daqui, olha isso daqui. E você possa ver a graça de Deus no Antigo Testamento. Que você possa ver a graça de Deus no Novo Testamento. Que você possa ver a graça de Deus na igreja primitiva, de como que as coisas aconteceram. E que você possa ver a graça de Deus hoje, na sua vida. E quando você começar a ver a graça de Deus na sua vida, e a graça de Deus acontecendo o tempo todo, a forma como você vai adorar a Deus vai ser diferente. A forma como você vai se relacionar com Deus vai ser diferente. A forma como você vai tomar as suas decisões vão ser diferentes. Por quê? Porque essa graça de Deus muda a nossa história. A graça de Deus muda a nossa essência. E nós vivemos de uma forma diferente porque nós conseguimos, porque está no nosso próprio braço, mas é porque a graça de Deus está operando em nós. E as outras pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, o que que tem? E você fala assim, não sou eu, é a graça do meu Deus. Se você quiser, ela pode ser sua também. E é a forma de você ministrar sobre a vida das outras pessoas. Quando nós entendemos essa graça, nossa vida é diferente. E a esperança nossa é diferente. Nós olhamos para as adversidades e para os problemas e para as situações, nós olhamos para isso, mas a nossa esperança continua forte. Porque a graça de Deus vai estar revestindo a nossa vida. E mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante das crises, quer seja econômica, quer seja política, quer seja o que for, mesmo mediante tudo isso, nós estaremos firmes, porque é a graça de Deus que nos sustenta e é a graça de Deus que nos faz focar nele e manter a esperança nele. Que assim seja, queridos, na minha vida, que assim seja na sua vida e que nós possamos entender e multiplicar essa graça de Deus em todos os lugares que estivermos e com qualquer pessoa que nós encontrarmos. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos olhar na Tua palavra e vermos quão amor o Senhor sempre teve com todos nós. Muito obrigado, Pai, por nós olharmos durante toda a história o Senhor agindo, o Senhor operando, o Senhor cuidando e a graça do Senhor sendo manifestada desde o Gênesis até os nossos dias e o que vai acontecer ainda daqui para frente. Muito obrigado por o Senhor ser um Deus de amor, por o Senhor ser um Deus que sempre busca a gente para poder se relacionar conosco. E somos nós, Pai, que rejeitamos, somos nós que não queremos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não queremos saber do Senhor. Perdoa-nos pelas vezes, Pai, em que nós fomos rebeldes a Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que nós não aceitamos, ou pelas vezes que mesmo depois de estarmos contigo, nós muitas vezes negamos o Senhor, nós entristecemos o Teu coração, nós transgredimos os Teus mandamentos, os Teus princípios eternos. Mas, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor não desistir de nós. Muito obrigado por esse amor infinito que o Senhor tem. E ajuda-nos, Pai, dia após dia, nós entendermos essa graça e que nós possamos, Pai, realmente vivermos uma vida que agrada o Teu coração, como resposta, como gratidão por essa graça maravilhosa que o Senhor opera sobre nós.
e que possamos ser canais de bênção para que mais e mais pessoas possam conhecer a Ti através da nossa vida aqui. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.